Olá, eu sou Pedro Panos, consultor, coach e mentor nas áreas de desenvolvimento de negócios, gestão e pessoas. Gostaria de agradecer e parabenizar você que está dedicando esse horário para se aprimorar, adquirir mais conhecimentos e se diferenciar nesse mercado altamente dinâmico e competitivo que é o mercado de TI. Agradeço ao Rafael Libânio, idealizador do Congresso de TI, pela oportunidade e confiança dedicada em mim para falar sobre escolhas profissionais. E nessa palestra eu vou fazer com você uma reflexão dos cenários que enfrentamos e trazer uma proposta, um método que te ajude a direcionar a sua carreira no rumo certo, no rumo da realização dos seus sonhos mais profundos. Mas antes de prosseguir, deixa eu me apresentar melhor para você que não me conhece. Eu sou engenheiro eletrônico, com MBA executivo em marketing e pós-graduação em gestão de projetos. Atuei nos setores de telecomunicações e TI por mais de 37 anos. E no início de 2015, fiz uma transição de carreira, fiz uma escolha profissional. Decidi empreender por meio de consultoria, coaching e treinamento, levando a minha experiência profissional para contribuir com o crescimento de mais profissionais e empresas. Agora que você já me conhece um pouco mais, vem comigo que nos próximos minutos nós vamos nos aprofundar sobre o tema escolhas profissionais. Então, vamos ao nosso tema de escolhas profissionais. E nesta palestra, você vai descobrir as respostas para as perguntas. Primeiro, vale a pena planejar a sua carreira? Segundo, como se posicionar profissionalmente diante de tantas incertezas que a gente vê acontecendo no dia a dia? Terceiro, como enfrentar cenários que nem sequer imaginamos que irá acontecer, que é muito comum acontecer hoje em dia. E você vai conhecer o método Só Pecar, que vai te ajudar a transformar seus sonhos em realização. E se você souber só pecar, nesse caso você vai para o céu, vai para o paraíso das realizações. E fica comigo até o final, para ter acesso a um bônus que eu preparei especialmente para você. Agora, deixa eu te pedir. Primeiro, pegue um caderno, uma caneta e tome nota, principalmente das sacadas que você terá ao longo dessa palestra. E isso é super importante. Por que é super importante? Porque mais importante que a palestra é o que você vai fazer com o conteúdo dela. E segundo, esteja presente. Se possível, desliga o seu celular, Facebook, e-mails e concentre-se na palestra, porque afinal, esse é um momento importante que você está investindo o seu tempo, refletindo sobre o seu rumo de sua carreira para melhorar e para crescer. Legal? Então, duas coisas que gostaria de pedir. Primeiro, caderno, caneta e tome nota. E segundo, esteja presente para você ter o retorno desse investimento de tempo que você está fazendo agora. Quando falamos de escolhas profissionais, é importante termos uma visão estratégica, uma visão do ambiente a que estamos expostos. E cada vez mais, nós como seres humanos e profissionais, e ainda mais profissionais de TI, somos impactados por diversas dessas variáveis ambientais. Dá uma olhada na figura. Olhando essas variáveis ambientais, nós concluímos que teremos dificuldades o tempo todo, com crises cada vez mais frequentes, níveis elevados de desemprego e a tecnologia continuando em constante evolução e revolução, o que pode ser tanto uma ameaça como uma oportunidade para nós profissionais de TI. Então, é um cenário de muita atenção e cautela. Em relação ao ambiente tecnológico, dá para ver mudanças de grandes magnitudes também, coisas que ainda nem imaginamos. E a grande questão é como podemos nos preparar ou nos posicionar para sermos agentes das mudanças e não vítimas. E como exemplo, eu peguei a evolução das linguagens de programação.
E também vemos aí uma variedade, uma evolução muito grande, exigindo atuação constante, sob pena de ficar obsoleto com muita rapidez. E para nós profissionais de TI, como que nós temos que nos posicionar? Nesse quadro, temos uma figura interessante. A magnitude das mudanças da tecnologia comparada com as mudanças sociais, com as mudanças de negócio e com as mudanças políticas é muito discrepante. Grandes mudanças tecnológicas com dificuldade de acompanhamento e às vezes adaptação, tanto do ser humano como da sociedade. E uma grande mudança pode causar, por sua vez, um grande gap de adequação, levando fatalmente a crises. Então, falando de mudanças e crises, a gente sabe que as crises sempre existiram e continuarão a existir. Isso não é novidade. A novidade é que os ciclos das mudanças e crises, eles têm diminuído bastante, têm encurtado, eles se repetem com mais frequência do que se repetiam há alguns anos atrás. As mudanças, as crises, assim como elas vêm, elas vão, não são eternas. Então, a questão é que a gente enfrenta uma crise e vai passar por elas. Então, o grande ponto é como nós vamos enfrentar e como nós vamos sair dessas grandes mudanças ou dessas crises. E outro aspecto é que nenhuma é igual à outra. Cada uma tem a sua característica. Então, é muitas vezes ilusão acharmos que a nossa experiência ou nosso aprendizado de uma crise anterior vai servir 100% para uma nova crise. Lógico que o aprendizado é fundamental, mas a gente tem que encarar e enfrentar aquilo que é diferente e buscar novas competências para sair desses impactos. As crises trazem as ameaças, as perdas, mas por outro lado também trazem oportunidades e ganhos. Então a gente vê muitas vezes na entrada da crise empresas profissionais tendo dificuldade, tendo perdas bastante importantes. Por outro lado, a gente vê durante essas entradas nas crises, a gente vê pessoas e empresas que acabam enxergando oportunidades e saem delas numa posição muito mais fortalecida. Como eu falei, a frequência e intensidade tem aumentado ao longo dos anos, e o que eu acho super importante? Que quando tudo vai bem, a gente viu alguns anos atrás o mercado extremamente aquecido, né? E aqui no Brasil a gente vive muito de altos e baixos, e de repente o mercado, a economia dá uma freada e a gente vai caindo pelas tabelas aí com dificuldades de negócios, dificuldades de emprego, dificuldades de vender nossas competências, né? Então, na alta, a grande sacada é a gente precisa afiar o machado, a gente precisa investir nas competências, no aprimoramento profissional, no aprimoramento dos nossos negócios, no aprimoramento das nossas soluções. Porque quando a economia cair, quando tivermos uma crise, nós vamos precisar recorrer a esses recursos que nós adquirimos, essas novas competências, para usar em toda a potencialidade. Tá? E aí vale o conto da cigarra e da formiga, né? Então, no verão, a formiguinha lá preparando a comidinha dela, para no inverno ela poder ter a reserva. E a cigarra usufruindo e aproveitando. Há controvérsias nessa fábula, mas eu sou mais da linha do meio termo. A gente tem que fazer a nossa reserva e também aproveitar um pouquinho da vida, porque afinal de contas a vida não é tão longa assim. Então, é o que eu falei, a vida é assim, não dá para mudar. As crises vêm, as crises vão, e o que a gente pode mudar é a nossa atitude e a nossa postura diante dessas situações. Porque o fator crise, o fator mudança, ele é externo. Ele não depende, nós não temos controle sobre isso. Agora, a nossa atitude, a nossa postura é um fator interno, tem a ver com como a gente encara esse tipo de situação. E quais são os impactos de tudo isso? Quando nós temos esses ciclos de crise, dessas grandes mudanças, que a gente chama ciclos de baixa, eles acabam repercutindo na crise econômica,
política social, empresarial, na estrutura social, na estrutura econômica, na perda de clientes, mercado, competitividade e por aí vai. E tudo isso daí, se somos empregados, se somos empresários, se somos autônomos, prestadores de serviço, freelancers, etc., tudo isso daí causa para a gente muita insegurança, pressão, insatisfação, falta de perspectiva, desmotivação. Para quem está no mercado de trabalho, causa escassez violenta de ofertas de emprego. Para quem tem os seus negócios, o negócio começa a andar de lado, para não dizer que ele vai para trás, e assim por diante, né? E eu não sei você, mas sempre que eu enfrentava e saía de uma crise, eu pensava comigo mesmo, né? Eu falava, puxa vida, eu nunca mais quero passar por isso. Porque a dor é grande, poxa vida, só quem vive isso sabe o quanto é difícil a gente, à base de muito esforço, muito investimento que a gente faz, ver muitas coisas correndo, escapando, rua abaixo, e a gente ficando bastante frustrado, né? Mas o ponto é o seguinte, né? Não querer passar mais por isso já é um bom começo, né? Mas não é suficiente, não basta querer, né? Então a questão é como fazer para assumir o comando da situação, porque é um impacto bastante grande que a gente tem, né? E eu gosto muito dessa equação, então dá uma olhada nessa equação aqui, ó. Evento mais atitude é igual resultado. Então, se a gente olhar o seguinte, o evento, índice de desemprego está elevado. Isso aqui está fora do nosso controle, existe, é fato, não tem como contestar. Está aí, tem índices, tem indicadores, né? Agora, eu posso ter uma atitude de fracasso, que vou culpar o governo, a economia, o mundo, os outros, e aí eu vou ter um resultado, tá? Então, índice de desemprego elevado, governo culpado, as empresas que não sabem gerir, e por aí vai. Qual o resultado? O resultado, para mim, primeiro, não vai melhorar minha vida. Segunda, não vai mudar nada. Ou seja, está me impactando negativamente. Agora, se eu tiver uma atitude, o evento é o mesmo, índice de desemprego elevado, e uma atitude proativa, uma atitude de sucesso, o que é a minha atitude? Eu vou encarar os fatos. Bom, legal. Legal nada, né? Muito ruim. Índice de desemprego elevado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar algo diferente, porque se eu fizer igual, num evento totalmente diferente, vai ser muito difícil eu ter um resultado bom. Então, eu tenho que encarar os fatos, buscar oportunidades, utilizar os meus recursos no limite, de preferência, se eu investir nas minhas competências em épocas de alta, eu vou usar essas competências, eu tenho mais repertório para buscar oportunidades, para ser criativo e aprender mais. E o resultado disso é que eu vou andar para frente, não vou andar para trás. Tenho um índice de desemprego elevado, mas eu estou usando criatividade, repertório, tudo que eu tenho de recursos para buscar resultados positivos. Então, comece sempre pela atitude. E aí a gente vê nesse quadro 2 tipos de atitude para a mesma situação de evento. Então, uma pessoa que tem uma atitude de sucesso diante de um determinado evento tem chances muito maiores de ter um resultado positivo de sucesso do que uma pessoa que tem atitude de fracasso, que reclama, que fica focando o problema, que se compara aos outros, pessimista. Então, as chances dessa pessoa ter resultados positivos diminui bastante. Então, o ponto importante para a gente assumir o comando diante de tantas mudanças, de tanta crise, é a mudança de enfoque, de vítima para protagonista da sua rota profissional. E para isso, a atitude é o componente-chave, né? Então, a aquisição de novas competências é o melhor investimento, buscar orientação profissional especializada sempre que possível, buscar mentores, coaches, amigos, pessoas no trabalho que tenha uma sacada, que tenha uma forma de encarar, que tenha uma metodologia que pode te ajudar,
né? E o seu maior empreendimento é a sua vida. Então, por isso que o importante, a gente tem que olhar que nós estamos falando de escolhas profissionais, mas na realidade essas escolhas profissionais são a base para nos dar uma vida melhor, para construir o que eu chamo de melhor versão profissional. E quando eu falo de aquisição de competências, me refiro ao conjunto formado por conhecimentos, habilidades e atitudes. E o conhecimento é a parte que representa o saber. As habilidades representam o saber fazer, que é adquirido com a prática e repetição. E as atitudes representam o querer fazer. E as duas primeiras você adquire estudando, fazendo cursos, praticando. Agora, a atitude é a que faz a grande diferença e tem a ver com seus comportamentos, as suas emoções. E para assumir o comando, você tem que trabalhar fundamentalmente as suas atitudes. E veja, o seu principal empreendimento é a sua vida. E quando falo de escolhas profissionais, estou falando de algo importante relacionado à sua vida, que é o seu principal empreendimento. É para isso que as escolhas e decisões profissionais são tomadas. E esse empreendimento é o que vai te levar efetivamente à construção da sua melhor versão. E do que é composto o empreendimento vida? Se pudéssemos segmentar nossa vida em 4 departamentos, teríamos algo do tipo: primeiro, um departamento pessoal. E nesse departamento, nessa caixa, a gente teria a nossa saúde, a disposição, a emoção, o crescimento. Ou seja, nesse departamento nós temos a nossa energia, a nossa vitalidade para desenvolver tudo o que a gente precisa para tocar a vida no nosso rumo certo. O outro departamento seria o de relacionamentos. E nesse departamento a gente tem a família, os amigos e os nossos relacionamentos sociais. E veja, o ser humano basicamente é um ser social e é um departamento bastante importante. Não dá para a gente viver sozinho, sendo um ermitão nesse mundo aí. O outro departamento seria o departamento profissional. E nesse departamento a gente tem tudo que se refere à nossa profissão em si, ao nosso trabalho, seja ele como empregado, um autônomo, como um empreendedor, um empresário. Teríamos a nossa carreira profissional, que é a nossa rota, a nossa trajetória ao longo do nosso ciclo de vida profissional. Teríamos os nossos negócios, teríamos as nossas finanças, ou seja, tudo aquilo que suporta o nosso lado pessoal e os nossos relacionamentos. E teríamos um departamento também de qualidade de vida, onde a gente teria nesse departamento o nosso equilíbrio entre os vários departamentos, o nosso lazer e nossa espiritualidade. Então, isso tudo seria uma forma de equilibrar esses vários departamentos. Eu sei que a vida não é tão simples assim que a gente consiga separar nesses 4 departamentos, mas é uma forma de a gente ver que as nossas escolhas vão estar direcionadas para satisfazer, para contemplar, para equilibrar esses diversos departamentos. E cada um deles tem uma inter-relação. Quando a nossa profissão, o nosso trabalho, nossos negócios não vão bem, acaba impactando a nossa disposição, acaba impactando os nossos relacionamentos, e quando os nossos relacionamentos não vão bem, acaba impactando no lado profissional, na nossa pessoa, na nossa qualidade de vida e assim por diante. Então, todos eles estão interligados, todos são importantes, mas eu diria que tudo começa dentro de nós. Então, cuidar do seu lado pessoal, cuidar da sua disposição, cuidar e investir na sua emoção e crescimento é um aspecto bastante importante. E vamos falar, nesse trabalho, vamos dar foco nas escolhas relacionadas ao departamento profissional. Então, nosso departamento de vida, o nosso segmento da vida profissional é que nós vamos dar destaque, sabendo que essas escolhas impactam nos demais departamentos da nossa vida. Bem, no nosso empreendimento vida, no nosso departamento, no nosso segmento profissional,
quando olhamos as escolhas que a gente fez, as escolhas que a gente está fazendo ao longo do tempo, elas vão formar o que a gente chama de carreira ou rota profissional, que na realidade é a trajetória profissional e, por que não, da nossa própria vida. É o caminho para te levar à sua melhor versão. São caminhos onde a gente vai encontrar adversidades, vamos adquirir experiências para chegar nisso que eu chamo da melhor versão. E veja, se você definir o que para você é a sua melhor versão, sucesso, riqueza, paz, realização, não importa. Eu chamo de melhor versão aquilo que você vai definir para você. Esse caminho terá mais sentido. Por quê? Porque nele você vai encontrar muitos obstáculos, vai encontrar barreiras, vai encontrar incertezas, terá que fazer paradas para manutenção preventiva, para manutenção corretiva, e as surpresas vão aparecendo. Então, à medida que você tem de forma clara o que é a melhor versão, todos esses obstáculos vão ser aspectos comuns, mais difíceis, menos difíceis, que você vai enfrentar enxergando com clareza onde você quer chegar. Agora, se você não tiver essa clareza da sua melhor versão, do destino onde você quer chegar, você poderá chegar a lugares que jamais imaginou e talvez jamais desejou. Pode chegar em coisas que te satisfaçam, chances são de que vai ser muito difícil você ter uma realização daquilo que você não sabe o que você busca. Então, pare agora por um instante e reflita. Onde você está agora na sua trajetória profissional? Que escolhas que você fez que te trouxeram até aqui? Vai lá, pega seu bloquinho de anotação, seu caderninho e anota, reflete que isso daí vai ser legal para te trazer novos insights. O que você fez até aqui impactou positivamente pessoas, empresas ou até você mesmo? Você foi reconhecido pelo trabalho que fez até aqui? Você dedica o seu tempo de forma adequada para os seus 4 departamentos da vida? Sua vida pessoal, seus relacionamentos, vida profissional e qualidade de vida. E no final das contas, você é remunerado para comprar aquilo que você precisa para o seu empreendimento chamado vida? As respostas a todas essas questões, de certa forma, são reflexos das escolhas passadas. E aí, onde você estará, será também reflexo de suas escolhas de hoje. E se você tiver clareza de onde quer estar e trabalhar as escolhas corretas, suas chances de chegar onde deseja serão muito maiores. Por outro lado, se você deixar rolar, vai chegar onde os ventos te levarem. Então, faça suas escolhas atuais olhando o momento presente e avaliando se as mesmas te levam em direção aos seus objetivos. Que é como se diz, um olho no peixe, que é o agora, e o outro no gato, que é o futuro. Então, concentre-se no momento presente, tenha foco no momento presente, mas olhando lá para frente e verificando se a escolha ou as escolhas que você está fazendo hoje, as decisões que você está tomando hoje, estão te levando mais próximo da sua melhor versão, dos seus objetivos ou não. Esse é o olho no gato. Mas o foco principal é no momento presente. É aqui que as coisas acontecem. O que é sucesso para você? É dinheiro? É fama? É poder? É tudo isso? E o que mais? E o que você vai fazer com o sucesso? Ele vai te realizar? Vai ajudar outras pessoas? Vai te trazer reputação, um legado? Vai te ajudar na qualidade de vida, na paz? E o que mais? E essa pergunta é importante, porque tudo tem um preço. E para conquistar a sua melhor versão, o sucesso, você terá que abrir mão de algumas coisas importantes de cada departamento da vida. E então, ao chegar lá, tem que ter valido a pena. Aquilo que você abriu mão, aquilo que você perdeu, versus aquilo que você conquistou, tem que ter um saldo positivo, um saldo que vale a pena. E aqui eu compartilho com você
o que é a minha definição de sucesso ou da busca da minha melhor versão. É conhecer o meu propósito de vida, crescer para alcançar o meu máximo potencial e plantar sementes que beneficiarão outras pessoas. Podemos oferecer as nossas competências de 4 formas básicas. Como empregado, onde a gente tem um contrato de trabalho, usualmente de exclusividade, com vínculo, com escopo definido, onde a empresa nos suporta, o patrão é o nosso cliente e eu dedico meu tempo para a atuação dentro da empresa. A outra forma é como autônomo, famoso eu faço do meu jeito. Eu busco o meu autoemprego porque eu vou buscar vários clientes para prestar o meu serviço. Eu me mantenho atualizado e eu só faço tudo, porque eu sou do porteiro ao presidente, eu faço todos os papéis. Eu posso ter muitos clientes, não fico vulnerável em função de um único empregador, mas basicamente aqui também eu estou vendendo tempo. O dia que eu não trabalho, eu não tenho receita. A outra forma é como dono. E o dono é a pessoa que tem um sistema, ele tem uma empresa, a empresa não é ele. O dia que ele está ausente, a empresa está trabalhando. E ele trabalha com o tempo dos outros, com o tempo da equipe que ele contrata, com o tempo dos parceiros que ele contrata. Então ele tem uma liberdade de tempo e ele tem um foco maior. O papel dele é fazer a gestão desse sistema e, fundamentalmente, administrar os riscos. E o outro papel é o papel de investidor. Nesse papel, você faz o dinheiro trabalhar para você, e aí você tem a liberdade de tempo também, porque quando você não está trabalhando efetivamente, ao invés de ser a sua equipe, ao invés de ser os seus parceiros, é o dinheiro que está trabalhando para você. Então, todas essas formas de atuação, elas têm vantagens e desvantagens, riscos e retornos maiores ou menores. E é importante você conhecer e estudar de que forma você pode atuar. E veja, você pode construir um mix combinado com várias formas de atuação. Exemplo, você pode ser um empregado de uma empresa e ter uma atividade paralela, como, por exemplo, dar aulas e atuar como autônomo. Ou pode prestar um serviço profissional, autônomo, e ser sócio de uma empresa, por exemplo, uma franquia. Ou também pode ser um investidor de startups enquanto trabalha como um empregado. Então, o ponto é o seguinte, você escolher qual a melhor forma de atuação. E aí, quais aspectos levar em conta? Um deles, segurança. Segurança é um tema bastante relativo, porque hoje é muito difícil a gente definir o que é segurança numa determinada atividade, num trabalho profissional. Segundo, liberdade de tempo. Se é algo muito importante para você, ou se você abre mão da liberdade para ter outras compensações. Independência financeira, desafios, realizações, riscos, qualidade de vida, os investimentos e assim por diante. Tá? Então é importante que você avalie e escolha as formas que pretende levar as suas competências para o mercado. E é lógico que se você puder distribuir um pouco em cada quadrante, você irá diminuir os riscos de ficar na dependência de uma única forma de prestar os seus serviços. No final da apresentação, eu vou deixar uma surpresa e aí você pode trabalhar um pouquinho essa questão. A outra escolha importante refere-se ao caminho de evolução. A título de exemplo, eu listei algumas áreas de atuação e em cada uma delas existem as funções de especialista e do generalista. E em cada uma das áreas de atuação existem evoluções de funções, desde funções estritamente técnicas a funções de supervisão, coordenação, gerência e assim por diante. A progressão na carreira pode ser linear rumo aos níveis mais elevados na organização ou pode ser em Y, onde a partir de um determinado ponto você faz uma escolha entre o caminho do especialista
ou do generalista. E, novamente, são escolhas que vão ser feitas e quanto mais você tiver clareza de onde quer chegar, melhor serão suas escolhas. A pior coisa é você chegar nesse ponto e não saber o que você quer da vida, o que você quer em termos de evolução profissional. Então, quanto mais clareza você tiver, mais consciente, mais assertiva é a sua escolha. E isso vai te levar novamente em direção à sua melhor versão. E, finalmente, outro aspecto que quero trazer para você é a questão do ciclo de vida profissional. E essa figura, ela mostra o ciclo de vida tradicional, que eu diria que é até um ciclo de vida da era industrial. E veja que nesse ciclo, a gente tem etapa de preparação, que é onde a gente adquire a nossa formação básica, estabelecimento, quando fazemos as primeiras incursões profissionais, desenvolvimento, quando a gente aprimora as nossas competências e crescimento na atuação profissional, e maturidade, quando a gente já tem uma vivência, já tem uma experiência e já tem um conteúdo bastante consolidado nesse ciclo profissional. E depois a gente naturalmente tem uma etapa de declínio. E esse ciclo de vida, ele costuma ter faixas de idade onde a gente percorre cada um deles. Só que na minha forma de ver hoje isso está bastante diferente. Porque a gente tem vários ciclos de vida, muitas vezes ocorrendo em paralelo. Eu posso ter um ciclo de vida profissional rolando, enquanto eu posso iniciar um outro ciclo profissional numa atividade paralela, ou até numa outra carreira, ou numa outra profissão, e assim por diante. Posso, durante um outro tempo, iniciar um outro ciclo de vida, e assim por diante. Ou seja, é muito comum que em termos de tempo, em termos de idade, a gente tenha a abreviação da duração desses ciclos e inícios de vários outros ciclos. Então, o que eu acho interessante é que a gente viu anteriormente que a velocidade das mudanças, principalmente em TI, e muitas vezes elas são muito acentuadas, né? E nós temos que encerrar um ciclo até por obsolescência tecnológica e iniciar um outro em qualquer fase da vida ou da idade. Então, a gente tem que estar preparada para que esses ciclos ocorram durante a nossa vida útil profissional. Depois, como vimos nos cenários, a nossa longevidade, a fragilidade do sistema previdenciário oficial leva o profissional a trabalhar por muito mais tempo, fazendo com que novos ciclos profissionais sejam iniciados em fases mais avançadas de idade. E aqui eu posso dar até o meu exemplo, o meu depoimento, que eu iniciei minha trajetória de empreendedor quase aos 60 anos. Mas o importante é saber que tudo tem seu ciclo e que aqui também você tem escolhas. E você pode escolher a hora de iniciar, a hora de encerrar, a hora de reiniciar novos ciclos. E no mundo atual, com tantas mudanças, é importante que a gente tenha consciência de que esse também será um tipo de escolha. Então, resumindo, nós vimos as escolhas na forma de atuação, como empregado, autônomo, dono ou investidor, na forma de progressão na carreira, como caminho do especialista ou caminho do generalista, e na gestão do ciclo de vida, observando os momentos de início, de desenvolvimento, de encerramento, de novos inícios e assim por diante. E até aqui nós falamos dos cenários e das escolhas profissionais. E as escolhas profissionais são os meios para se atingir determinado fim. E esses meios podem mudar conforme as variáveis ambientais se apresentem ou se modifiquem. E por isso é importante saber não só o que você faz, mas para que você faz. E aí estar proativo com atitudes adequadas para as mudanças que forem necessárias antes que elas sejam impostas. E tudo isso só faz sentido quando buscamos a nossa melhor versão. Então, a partir das atitudes, nós temos as escolhas, mas fazemos as escolhas quando nós temos clareza do que nós estamos buscando. E para isso, eu quero te apresentar rapidamente
o método que venho utilizando em meus programas de coaching para desenvolvimento profissional, que ajuda a ter clareza dessa melhor versão e a definirem a melhor rota de ação para se chegar lá. Batizei um método de só pecar, que vou apresentar aqui de forma bem resumida e prática. E esse só pecar é do bem. Ele irá te levar para o céu, para o paraíso da realização profissional e, por que não, pessoal. Então vamos lá. O primeiro passo é o sonhar e transformar o sonho em meta. É sonhar com meta. O segundo passo é o planejar. O terceiro é executar. O quarto é corrigir. E o quinto é agir. E tudo começa com um sonho. Então, qual o seu sonho? Aliás, quais os seus sonhos? Você vai dizer, Pedro, no meio dessa crise de tantos problemas, você vem me falar em sonho? Não dá para sonhar. Aí eu digo para você o seguinte, agora, mais do que nunca, é a hora que você precisa sonhar, ou resgatar os sonhos e colocar a sua atitude, a sua mentalidade vencedora para se motivar e seguir em frente apesar de tudo. Isso vai te dar aquela energia pessoal para buscar e vencer os desafios, porque você estará rumo aos seus sonhos. E aí eu deixo um desafio para você pegar uma folha ou no seu caderninho de anotação e anotar pelo menos 10 sonhos. Anota 10 sonhos que você tem, não importa quais sejam. Se puder, liste 100 sonhos. E se tiver difícil, comece com 10, já está bom. Escolheu, fez os 10, agora escolha um desses sonhos para começar o trabalho. E olha, sonhar pequeno ou sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então aproveite para sonhar, porque é ainda uma das poucas coisas que a gente não paga imposto. Então vai lá, é hora de sonhar, sonhe bastante e escolha um para trabalhar. Agora, para o sonho não virar um simples desejo e se apagar ao longo das batalhas do dia a dia, é super importante transformar o sonho em metas. Como diz o ditado, toda jornada começa com o primeiro passo. E a maneira bacana de fazer isso é usar o modelo de metas SMART. E a sua meta é uma meta bacana, é uma meta SMART, se ela tem esses 5 componentes. Primeiro, específica, ou seja, a sua meta é concreta, é tangível. Segundo, mensurável. Tem como saber se você está chegando na meta e se chegou, se atingiu a meta? Terceiro, atingível. Ela é desafiadora, mas não é impossível. Quarto, relevante. Ou seja, vale a pena, é importante, vai te dar retorno. E aí, lembra lá atrás, quando falamos da sua melhor versão, lá do sucesso, é o que o sucesso vai te proporcionar. Então, aí entra a questão da relevância. A meta tem que ser relevância, tem que te dar retorno, tem que ser importante e tem que ter valido a pena. E quinto passo, ela tem que ter um tempo, tem que ter uma data definida de término para que ela seja atingida. E aí eu coloquei um exemplo simples para a gente entender esse processo. Suponha que um dos meus sonhos seja fazer uma viagem por ano, uma viagem bacana. Bem, esse é o sonho. Agora, eu preciso desdobrar esse sonho em metas. E aí a gente pode ter, por exemplo, uma meta que é definir e viabilizar a saída em uma determinada época do ano. Ou seja, se eu quero tirar uma férias por ano bacana, eu primeiro tenho que saber que num determinado tempo eu vou ter tempo para sair de férias. A outra meta pode ser conseguir fundos para poder tirar essas férias. E esse conseguir fundos pode ser por meio de redução de despesas pessoais, de modo que eu possa formar um fundo para pagar a viagem. E assim por diante. E aí vamos pegar essa meta de redução de despesas. Coloquei aqui, reduzir minhas despesas mensais em 10% e investir o ganho obtido para custear a viagem. Vamos lá, vamos desdobrar isso aqui em meta SMART. Mas veja que interessante, né? Essa meta eu coloquei como um exemplo de uma meta que não é dependente de fatores externos. Ela está mais sob meu controle, porque eu estou falando em reduzir as minhas despesas.
É diferente de eu contar, por exemplo, em obter um aumento de receita de 10%. Esse aumento de receita vai depender de fatores externos, que estão muitas vezes longe do meu alcance, a menos que essa meta seja uma meta de aumento de 10%, uma meta específica que eu tenha um foco bem claro e eu vou determinar um plano de ação bem claro para isso. Então é legal você colocar sempre o protagonismo, você colocar sempre a sua atitude de depender de você ser responsável pelos resultados. Tá? Então vamos fazer o desdobramento na meta SMART. Primeiro, ela é específica porque eu estou declarando reduzir minhas despesas pessoais em 10% em relação à média dos últimos 3 meses. Né? Então olha que legal, eu peguei os últimos 3 meses, calculei quanto foi as minhas despesas e estou determinando que preciso reduzir 10% dessa média. Então ela é específica, eu consigo saber quanto que é a redução que eu estou buscando e quanto vai ser as minhas despesas pessoais que eu tenho que atingir. Segundo, ela é mensurável, porque eu consigo medir concretamente, mensalmente, as minhas despesas daqui para frente e comparo com a média e vejo se ela está sendo reduzida ou não. Você pode ter mensurações intermediárias no meio do caminho para ver se você vai estourar ou não a sua meta mensal e aí fazer controles mais aprimorados. O terceiro passo, ela é atingível? Sim, porque eu fiz um levantamento dos últimos 3 meses e verifiquei que há espaço para redução. Depois, quarto, ela é relevante? Sim, também é relevante, porque vai permitir que eu inicie uma poupança para financiar as férias do próximo ano, que está indo em direção ao meu sonho. E, finalmente, ela tem data marcada? Eu tenho que atingir a minha meta em 1 do X de 2000Y. Então, aqui é legal você ter essa conclusão bem clara, com uma data exata, dia, mês e ano, e, se possível, usar um programa de envio de um e-mail para você mesmo, para ser recebido na data da meta, dando os parabéns pelo resultado atingido. Então, esse é o passo extremamente fundamental, que é sonhar SMART. Se você não sonhar SMART, corre o risco de sonhar à toa. Tá? Então é isso daí com relação ao sonho com meta, o sonho SMART. De posse do sonho SMART, é hora de fazer acontecer. E para isso, vamos começar a pecar. E começamos a pecar pelo planejamento. E veja, o plano é uma das partes mais importantes do processo. Só que ele não garante o sucesso. Por outro lado, a falta dele é um prato cheio para ter que recorrer o tempo todo a improvisos e aí beijar a lona das lutas contra as grandes mudanças de cenários que não são poucas, como a gente viu lá atrás. O plano, basicamente, é algo que contempla os elementos básicos que respondem perguntas do tipo: o que eu tenho que fazer, por quê, quem, quando, onde, como e quanto. E esse plano vai te dar clareza da direção e dos recursos necessários para se alcançar a meta. Então, olhe o seu plano como uma bússola, como uma trilha e não um trilho. Não pense numa coisa engessada. Ele tem que ser algo que te dê o norte. E esteja preparado para revisar o plano à medida que você percorre a sua rota profissional. E não se iluda, serão necessárias muitas revisões. E em relação à sua carreira, eu recomendo que faça pelo menos revisões anuais e, eventualmente, uma revisão rápida, uma avaliação rápida semestralmente. E aí eu faço uma analogia com o Waze. No Waze, você quando faz o seu plano, você pega e estabelece onde você está e coloca onde você quer chegar. E ele te traça a rota, te dá a rota e estimativa de tempo. Mas só que quando você começa a percorrer, à medida que você começa o percurso, ele vai se ajustando em função das mudanças de cenário que vão aparecendo no caminho. Então, o plano não é tudo, mas a falta dele pode definir a sorte do percurso. O outro aspecto é a execução. Nós tiramos o sonho da cabeça, colocamos no papel na forma de metas e planos. Só
que isso não faz acontecer. Só isso não faz nada acontecer. Saiu da cabeça e foi para o papel, não foi para o campo, não foi para a prática. E executar, entrar em ação, é o que faz a diferença, é entrar no jogo. E lógico, o jogo é bem diferente do plano. Muitas coisas acontecem e aí você tem que tomar decisões sobre o que se apresenta. Novamente, fazendo analogia com o Waze, se você não começar o percurso, ele fica te apontando o destino e não acontece nada. Apenas o tempo vai passando e você não saiu do lugar. Então, executar exige disciplina, persistência, compromisso e outras coisas. E aí vamos novamente passar lá pelas atitudes, que o importante é o querer fazer. E aí desenvolva-se nessas competências para ser um campeão de acabativa, um cara que pega o plano e executa e faz acontecer. O outro aspecto é o controlar. E controlar é a parte que faz a diferença também, porque é o componente da gestão, ou seja, é aqui que verificamos o quanto estamos próximos ou distantes do plano traçado. E aqui fazemos uma avaliação com base em fatos, com base no que se apresenta em termos de novos cenários, das dificuldades de execução e assim por diante, para fazer as devidas correções. E de novo, comparando com o Waze, é quando recebemos uma notificação informando que há congestionamento e que há rotas alternativas. O controle, a gestão, ele é de extrema importância para assegurar que a gente não esgote todos os recursos e não tão pouco que a gente se desvie demasiadamente dessa rota dos sonhos. E, finalmente, o último passo do pecar é o agir. E de posse das informações do controle, nós temos que agir, parar os desvios. Temos que fazer escolhas inteligentes, porque são feitas com base em fatos coletados na etapa de controle. Não são feitas com base no acho que. E, de novo, fazendo analogia com o Waze, é quando decidimos aceitar a sugestão de seguir por uma nova rota. E a etapa do agir, ela é importante também para que a gente reflita sobre as experiências e aprendizados e o que poderemos melhorar para tornar a experiência rumo ao sucesso algo motivador. Então, isso é o pecar, é o método para transformar o sonho SMART em resultado concreto. Por isso, só pecar vai te transformar num realizador de sonhos de sucesso. Agora que chegamos neste ponto, quero refletir com você. Primeiro, vale a pena planejar a carreira? Olha, planejar sempre compensa. Olha só isso. Não estava chovendo quando Noé construiu a arca. Então, quando falamos de mudanças, de crises, existem sinais que a gente recebe que muitas vezes a gente não faz nada com isso. E quando vai ver, já está chovendo demais e não dá tempo de construir a nossa arca. Então, um plano como uma trilha, não como um trilho, não como algo engessado. Um plano como uma bússola, com um norte para o seu destino, é fundamental. Sem um plano, novamente, chances são que você vai sucumbir às avalanches das diversas mudanças dos cenários ambientais que a gente está sujeito. Então, eu recomendo que você reze a cartilha do só pecar, que aí você vai colocar a sua carreira sempre no rumo certo. Segundo ponto, como se posicionar diante de tantas incertezas? Ter o sonho em mente, com clareza e traduzido em metas SMART, irá manter a sua chama de motivação, persistência, comprometimento acesas. As incertezas, elas podem mudar os planos, podem mudar as escolhas, mas a meta que leva ao sonho permanece. E, de novo, aí a atitude proativa é fundamental. E olha, diante dessas incertezas e com uma atitude de sucesso, a gente recorre a essa frase: quem quer, faz, e quem não quer, arruma uma desculpa. Eu acho que você deve conhecer gente que arruma desculpa, e você deve conhecer gente que faz. Eu quero que você faça parte da turma que faz. E a terceira questão
é como enfrentar cenários que nem sequer imaginamos que irão acontecer. E aí, cara, o que eu volto novamente lá para o início, diante daquelas várias situações de cenários ambientais, é investir continuamente no seu aprimoramento de competências. Em épocas de vacas gordas, você tem que investir muito em aquisição de novas competências, porque você tem tudo favorável. Investir em atualizações, investir em autoconhecimento e assim por diante. E lembre-se, quando eu falo autoconhecimento, é investir em competências comportamentais que te ajudam a desenvolver atitudes de sucesso. Porque essas atitudes de sucesso são as competências que vão te dar um efetivo diferencial competitivo. Porque conhecimento e prática do conhecimento, todos podem adquirir. Agora, uma atitude diferenciada é de pessoa para pessoa. E em épocas de dificuldade ou de crise, as suas competências irão te fortalecer e te ajudar a transpor os desafios. Que é a história da cigarra e da formiga. E aí eu te faço um convite para aplicar esse método. Você não tem nada a perder. Ele funcionou para mim, tem funcionado para os meus clientes e eu ficaria muito, muito, muito feliz em ver funcionando para você. Olha, mais importante do que o que foi apresentado é o que você vai fazer. Porque a gente só tira proveito de algo quando coloca em prática. Ou você aprendeu a andar de bicicleta lendo o manual. Então, eu faço uma proposta para você. Liste os seus sonhos, pelo menos 10 deles, selecione um deles, transforme o sonho em uma ou no máximo 3 metas SMART, umazinha para começar já está bom, e escreva o plano e comece a pecar. E para você não ficar pensando muito, eu peço que você registre nas suas anotações agora 3 coisas que você vai fazer imediatamente. Isso, imediatamente, para não deixar para daqui a pouco, nem para depois. Tá legal? Assuma esse compromisso com você. É para você, não é para mim. Tá? Então, falamos dos cenários, das mudanças constantes nas variáveis ambientais e mais ainda na evolução tecnológica, e como isso torna obsoletos determinados conhecimentos e competências. Falamos da importância de se investir em competências, na atualização permanente e principalmente no autoconhecimento, trabalhando a mentalidade e a atitude de sucesso. Falamos do empreendimento vida, dos 4 departamentos: pessoal, relacionamentos, profissional e qualidade de vida. Um não convive sem o outro. E quando olhamos o departamento profissional do nosso empreendimento vida, temos que levar em conta que as escolhas que fazemos estejam alinhadas com os demais departamentos. Falamos também das escolhas no âmbito de atuação, nas formas de atuação, no desenvolvimento, nos caminhos de desenvolvimento e dos ciclos de vida profissional, da gestão desses ciclos de vida profissional. E para que façamos escolhas interessantes e mais ainda inteligentes, é importante só pecar. Ou seja, que as escolhas estejam inseridas nos nossos sonhos e esses sonhos estejam alinhados com metas e essas metas tenhamos planos, execução, o controle e gestão e a ação. Então é isso daí. Para finalizar, eu desejo sucesso na construção da sua melhor versão profissional. Estou à disposição de você. Qualquer dúvida, manda e-mail que eu responderei com imenso prazer. Um grande abraço e nos vemos. Bem, chegamos ao fim dessa apresentação. Eu quero te dizer que estou muito feliz de compartilhar com você essa abordagem, esse método que tem funcionado e que está muito alinhado com os cenários de grandes mudanças que a gente está vivendo.
Se você tiver qualquer dúvida, sugestão, interesse em conhecer mais detalhes do meu trabalho, envie o e-mail para contato@ppmonline.com.br. E eu deixei para você aqui 2 bônus. O primeiro, um workbook para você praticar as escolhas profissionais e só pecar um pouco mais. Vai nesse link e faz o download do material. E também eu deixei aqui o link para você fazer o download do e-book Os 5 erros fatais que colocam em risco a sua carreira profissional. Este e-book é parte do meu programa Carreira Inteligente de Desenvolvimento Profissional. Mais uma vez, muito grato por você chegar até aqui comigo e eu poder compartilhar essa experiência com você. Desejo novamente muito sucesso na sua trajetória e nas suas escolhas profissionais.